Amém? Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Está falando aqui é o pastor Valmir, né? Estou de volta no meu canal, que outrora, né, estava como diácono Valmir, estava em outra congregação. Agora estou na congregação Apocalipse, né, da qual estou presidente dela, né, e estamos aí na luta para falar da palavra de Deus, né? Estamos junto eu, pastor Pedro Henrique, que é vice-presidente, né, as demais pessoas que estão nos ajudando, né, nessa obra, né, que é o presbítero William, presbítero Sérgio, a irmã Júlia, a missionária Júlia, e as minhas esposas deles, né? Então tudo aí nessa luta aí. Já voltando de novo nos vídeos, né? Eu creio que Deus vai falar grandemente, né, com cada um. E o título do vídeo já diz aí, né, que a palavra de Deus que salva, cura e liberta. Vamos estar lá lendo em João 8, né? Que a partir do versículo 31, que Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se você permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus salva, cura e liberta, né? E a gente estamos sempre nesse intuito. As nossas igrejas estão em cima de pregoar a palavra de Deus. Você pode estar assustado porque o título diz crentes, né? Crentes mal criados, né? Eu vou explicar por causa desse título. Por que coloquei esse título aí? Porque não estão dando mais ênfase à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Você vai no culto, cultuar a Deus, correto? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Você vai cultuar a Deus. Então, você vai na igreja, começa com os hinos da harpa, você está louvando a Deus, né? Aí vem alguns testemunhos, né? Tá glorificando o nome de Jesus Cristo, que Deus faz milagres. Ótimo, e Deus lá no trono dele lá, achando maravilha aquilo que está fazendo, né? Tá cultuando a ele, tá buscando a ele, né? E tá no sentido de estar, né, louvando a ele. Aí tem os louvores, né, tá louvando a Deus, os louvores que louvam a Deus, tem uns que é do homem. Eu estou dizendo isso no contexto do culto, né? E eu não quero me alongar muito, porque os vídeos não é muito longo, a gente não é legal falar já básico mesmo para deixar você entender do que eu estou querendo passar a mensagem. Então, por que de falar assim que crentes mal criados? Quando não é a hora de Deus falar, não dá o tempo da palavra, né? Você foi lá, louvou a Deus, falou de testemunhos, e na hora de Deus falar, você é mal criado com ele. Você não deixa ele falar na sua própria casa. Ah, mas a igreja somos nós. Concordo, mas Deus deixou um templo de adoração. Existe um lugar para os irmãos estar em comunhão e orar, né? Então Deus está ali. Então na hora de Deus falar, você corta. Na hora de Deus passar uma mensagem, que a palavra de Deus ela tem que ser apregoada. Então muitos arrumando desculpa. Ah, Deus fala, Deus quiser falar, ele fala. Mas se nós pensar partir desse princípio, daqui a pouco não tem mais palavra. Daqui a pouco você não dá mais tempo para Deus falar. Então muitos vão criticar, muitos vão ter desculpa. Meu, para de inventar desculpa. A palavra de Deus que salva, cura e liberta. Vamos colocar esse intuito. O mundo jaz do maligno. Vamos deixar de ser mal criados. Vamos deixar de ser mal educados. Vamos deixar o pai falar. Vamos dar tempo para que Deus use um servo para estar falando, né? Deus, eu sei que ele pode agir em 1 minuto, 1 segundo, ele pode agir. Ele pode agir, não discordo disso. Eu estou falando que tem que ter um tempo para ele falar. Você está na casa dele, deixa de ser mal criado. Deixa de ter falta de educação. Porque você veio na casa dele, louvou, falou testemunho, teve algumas oportunidades. Na hora que é a hora dele falar, não tem. Cortou. Aí você está dizendo que você não é mal criado? Está dizendo que você não é desse jeito? Então, eu sei que vão falar muitos disso aqui, mas Deus tocou no meu coração para começar a fazer os vídeos. E eu vou falar. Deixe que falar, as costas minhas largas, pode falar o que quiser. Mas a palavra de Deus tem que ser apregoada. Tem que ter o tempo dele. Tem que ter o tempo para falar. Porque muitos estão virando o quê? Festa. Estão virando, quer dizer, virou um show as igrejas. Que é a palavra que salva, cura e liberta. Está dizendo aqui, né, em João 31, se você permanecer na minha palavra. Como é que eu vou permanecer na palavra de Deus se não tem a palavra?
Você é um crente mal criado. Você é um crente que importa que seja só louvor, que seja só... Não estou dizendo para banir o louvor. Não, tem que ter o tempo. Tempo da palavra. Tanto que nossas igrejas, a palavra de Deus ela é essencial. Tem que ter o tempo. Corta-se a oportunidade, tudo. Mas a palavra de Deus tem que ter o tempo dele. Ele está falando. Ele está falando. E tem outros que falam assim, eu não vou para a igreja porque eu falo com Deus em casa. Tá bom, Deus vai usar o papagaio para falar com você. Deus vai usar um rato para falar com você. Deus vai usar uma barata para falar com você. Para com isso. Venha à casa de Deus. Ele tem um lugar para nós se reunir. Tão bom que os irmãos vivem em comunhão. Vou ter comunhão com meu irmão dentro de casa? Temos que parar com isso, igreja. Os dias são maus. O mundo já é do maligno. Tem coisas que vamos ter que aproveitar essa oportunidade para falar da palavra. Porque a palavra é de Deus que vai nos guiar. Para com essas coisas, cara. Para de arrumar desculpa. Para a sua falta de compromisso com a palavra. Vamos falar, aqui tem palavra, outros vão falar. Tem mesmo? Reflete esse vídeo aí. Se você está na palavra. Porque é a palavra que salva, cura e liberta. Eu não vim dizer que um testemunho do irmão, um louvor, está dizendo isso lá. Está dizendo que quando Deus fala conosco, é que liberta. Quando Deus está falando conosco, é a libertação. E Deus fala através da palavra também. A palavra é o essencial, a palavra é o banquete maior. O louvor, os testemunhos dos irmãos, é uma entrada. Mas a palavra, o alimento forte, tudo é a palavra. É aquela que sustenta nós. É Deus falando conosco. Louvor, é engrandecimento, estamos falando para Deus. Quando é volta para Deus falar, é na palavra. É na palavra. Mas o irmão que está por... Se ele falou da palavra de Deus, só pega o que é interessante para você. Porque mesmo Deus usa qualquer um para falar. Deus usa qualquer um. Mas dê tempo para a palavra. Não arruma desculpa, não. O inimigo está querendo barrar isso. O inimigo, ele quer tirar o tempo da palavra. O tempo que Deus fala conosco. Coloca isso no seu coração. Em vez de criticar, se conserta. Começa a dar tempo para a palavra de Deus. Deus já está me incomodando há muito tempo para postar esse vídeo. E eu vou postar nas redes sociais. E quiser falar mal, quiser falar bem, não estou nem aí. Vai reclamar com o pai. Eu estou falando em cima da palavra. Da palavra de Deus. Dê tempo para ela. E você vai ver o crescimento que Deus vai dar para a sua vida espiritual. Quando você começar a deixar ele falar. Porque é muita falta de educação. É muito crente mal criado. Que não está dando tempo para Deus falar. E depois quer que Deus age. Quer que Deus age. Tira todo o tempo dele falar conosco. E quer que ele age. Vai agir como? Na sua vida e na minha. Se é a palavra que salva, cura e liberta. Coloca isso no seu coração. Eu vou começar a postar os meus vídeos. Deus está me incomodando. Tá? Que Deus abençoe a cada um. E que não leve isso como rixa, não. Leve isso como aprendizado. Porque eu estou brigando para que Deus fale. O meu tempo lá na nossa igreja. Nós temos que brigar com o tempo. Aqui, irmão, vai falar outro culto. Irmão, não, tem que ter o tempo da palavra. E não é fácil, viu? Não é fácil. Você mesmo sendo presidente da obra, você tem que estar brigando. Eu e o Pedro, nós briga para ter o tempo da palavra. Porque se a gente piscar, o tempo voa. O inimigo faz isso. Então, tenha consciência de que Deus chamou você para que deixe ele falar através da sua vida. Então deixa Deus falar. Amém, igreja? Porque Deus tocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.